Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma revisão, para resolver questões sobre a disciplina ética, mais precisamente sobre o decreto número 1171 de 1994, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Essa nossa videoaula eu chamei de exercícios 1, vamos resolver um pouco mais de 20 questões. Logo depois vocês vão ter uma outra videoaula, exercício número 2, para que você saiba tudo. Nessa videoaula eu optei em colocar apenas questões do CESP, tá bom? Então vamos lá, o concurseiro não pode perder tempo. Então temos aqui, através das questões, a gente vai relembrando o Código de Ética e vai aplicando melhor. É importante, antes de começar, você ter uma ideia que o Código de Ética, pessoal, o Código de Ética, ele é um instrumento, vamos dizer assim, de difusão, para você difundir a postura ética dentro do serviço público. O objetivo principal, o objetivo do Código de Ética não é o de punir. Tanto é que o Código de Ética, através dele, a única punição que pode ser dada ao servidor público é a punição de censura, que é algo super brando. Sequer advertência pode ser dado, quanto mais suspensão, demissão, só censura. É importante você perceber que uma das linhas de pensamento desse Código de Ética é que você, quando é servidor público, você é servidor público 24 horas. Não existe o Petrônio servidor público só enquanto está no trabalho. Ah, foi para casa, foi com a família, foi para a faculdade, agora ele não é mais servidor público. Negativo. A lógica, você tem que ter a lógica de raciocínio para você não errar a questão. Você é servidor público 24 horas, tá bom? Então, olha o que diz a nossa primeira questão aqui, tá? A nossa primeira questão caiu em 2015, do CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, e diz assim: de acordo com o Código de Ética Profissional do Serviço Público, julgue o item a seguir. A Comissão de Ética, ela é encarregada de orientar e aconselhar o servidor, tudo perfeito, acerca das regras de conduta ético-profissional concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Além disso, cabe à referida comissão competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas. Nunca! Estava indo tudo muito bem. A comissão de ética, ela é encarregada de orientar e aconselhar o servidor. Acerca de quê? A respeito de quê a comissão de ética vai orientar e aconselhar? É importante saber que cada órgão público tem que ter uma comissão de ética. Essa comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor. A respeito de quê? Das regras de condutas ético-profissional, que dizem respeito ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Agora aqui, além disso, cabe à referida comissão competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas. Negativo. A pena máxima que você consegue é a pena de censura. Olha o que diz aqui o nosso Código de Ética. No seu capítulo 2º das comissões de ética, tá? Nós temos aqui o inciso 16, que diz assim, ó: em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, lembre-se que isso é um Código de Ética federal, o governo do Pará, o governo do Rio de Janeiro, o governo de São Paulo, cada governo, cada funcionalismo tem o seu Código de Ética. Geralmente é praticamente uma cópia desse, mas este Código de Ética é aplicável à administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Em todos esses lugares,
deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Acrescento ainda aqui no nosso inciso 22, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes da comissão de ética, com ciência do faltoso. Aquele que cometer a falta vai dar o seu ciente. Mas essa censura, pessoal, é algo muito leve. É algo que sequer vai para a ficha funcional deste servidor público. É quase que um puxão de orelha, uma chamada de atenção. É menos que uma advertência, porque o Código de Ética, através do Código de Ética, a comissão de ética, as comissões de ética de todos os órgãos públicos, o máximo que elas podem punir é com uma censura. Não pode aplicar uma advertência, não pode aplicar uma suspensão, muito menos uma demissão. Ok? Então, esta lição fica para vocês, tá bom? Todos os órgãos públicos da administração direta, indireta, têm que ter comissão de ética e o objetivo delas é orientar e aconselhar servidores públicos sobre a ética profissional e o máximo de punição que você pode, vamos dizer assim, punir um servidor é com a punição de censura. Logo, a questão número 1 de 2015 está errada, tudo bem? Então, através de questões, a gente vai relembrar tudo aqui, ninguém vai errar nada na prova. Mais uma questão de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Diz assim, o servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha, diferente ao interesse público, salvo se observar as formalidades legais. É uma questão nível 2, é uma questão um pouco mais difícil, tá? Então, eu vou me privar de alguma coisa, eu não vou fazer, eu vou deixar de fazer, né? Eu vou me privar. Então, o servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público. Até aí está perfeito, pessoal. Até aqui está perfeita a questão. O servidor público tem que realmente se privar. Ele não pode executar essas funções, ter essa autoridade que tenha uma finalidade estranha, diferente do interesse público. Só que ele coloca assim, exceto, ou seja, salvo, se observar as formalidades legais. Então, quer dizer que se eu observar as formalidades legais, eu posso cumprir função, poder ou autoridade que tenha finalidade diferente do interesse público? Errado. Errado. O erro está aqui, pessoal. Tá? Não tem, mesmo que eu observe as formalidades legais, se a finalidade dessa função for estranha, ela vá contra o interesse público, eu tenho que me privar, eu não tenho que realizar. Olha o que diz aqui o nosso Código de Ética em relação ao tema. São deveres fundamentais do servidor público. Tá? Isso está na seção 2ª, né? Ou seção 2, dos principais deveres do servidor público. No seu inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público. A linha U. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, você tem que se privar, você tem que se abster de forma absoluta, ou seja, sem qualquer exceção, mesmo que observando as formalidades da lei e mesmo que você não cometa qualquer violação expressa à lei. Mesmo assim, se essa função que estão lhe dando, este poder, esta autoridade tem uma finalidade diferente da finalidade
direcionada ao interesse público, você tem que se abster, você tem que se privar, tem que privar-se, ok? Então aqui na nossa questão, mais um item, que é o segundo item, errado. Errado, tranquilo? Então vai adicionando aí para na hora da prova não errar nada. Questão 3 de 2015, também do CESP, nesse caso concurso da Telebrás. A respeito de ética no serviço público, julgue o item subsequente. No âmbito da administração pública federal, as comissões de ética têm por objetivo orientar e aconselhar sobre ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, não lhe cabendo a aplicação de penalidade que depende de processo administrativo. A questão está errada. Muita gente faz uma leitura aqui, complica. O que ele está dizendo é que não cabe à comissão de ética aplicar penalidade nenhuma. Só que existe uma exceção aqui. Qual é a exceção, Petrônio? Qual é a exceção? É a pena de censura. A pena de censura não precisa desse processo administrativo. A essência da questão, eu vou entrar com recurso porque eu entendi que não cabe aplicação de penalidade que dependa de processo administrativo. Não é isso. Ele está dizendo que não cabe aplicação de penalidade por essa comissão, porque aplicar penalidade depende de processo administrativo. Mas a censura é uma penalidade permitida. É a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar. Então o item está errado. Porque ele diz que não lhe cabe a aplicação de penalidade. E cabe sim a censura. É leve, mas é considerada penalidade. Tá bom? Quarta questão. Esta também da Telebrás, de 2015. As decisões do servidor público, cuja conduta deve ser pautada na ética, deverão ser pautadas na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. Questão muito bonita, tá? As decisões do servidor público, cuja conduta deve ser pautada na ética, deverão ser pautadas. Se é para ser pautada na ética, é porque naturalmente será pautada na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. Está perfeitamente certo. Olha o que diz, eu até destrinchei aqui para vocês. Olha como é que diz aqui no nosso capítulo 1, seção 1, das regras deontológicas. Regras deontológicas são regras aplicáveis a categorias profissionais, entendeu? Ou os determinados grupos, regras deontológicas. Diz assim no seu inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. O texto é assim, ó. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal. Então ele diz que o servidor não pode jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Ele não terá que decidir somente entre. Assim, não terá que decidir somente entre isso. É muito mais. Então, para ele ser considerado, a conduta dele ser considerada ética, ele tem que se utilizar, ele tem que decidir entre o legal e o ilegal. Ou seja, o princípio aqui tem que respeitar a legalidade. Ele tem que decidir entre o justo e o injusto, a questão da justiça. Entre o conveniente e o inconveniente, temos aqui a questão da conveniência desse ato. Entre o oportuno e o inoportuno, ou seja, a oportunidade. É legal esse ato, mas ele não é oportuno, é tipo isso. Mas principalmente entre o honesto e o desonesto. A questão da honestidade, a questão da probidade. Então tá aqui, ó, legalidade, justiça, conveniência, oportunidade e honestidade. É daqui que surge a resposta para essa questão. Número 4. As decisões do servidor público, cuja conduta deve ser pautada na ética, deverão ser pautadas
na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. A questão está correta. É importante você fazer muitas questões, principalmente no caso aqui, se for sua prova for do SESP, que aí você não vai errar, que você vai estar acostumado com a banca, tá bom? Então vamos à próxima questão. Número 5, Telebrás de novo. A embriaguez habitual. Cuidado com esse termo habitual. Ainda que fora do ambiente de trabalho. Ainda que fora do ambiente do trabalho. Fora do ambiente de trabalho. É conduta vedada ao servidor público. Então, ao servidor público é vedado a embriaguez. Mas será que é qualquer embriaguez? Ou é apenas a embriaguez habitual que é vedada? Será que o servidor público não tem direito nunca de tomar aquele porre ali? Passou no vestibular, conseguiu ali quietinho no canto dele? Preste atenção. Olha o que diz a questão. A embriaguez habitual é aquela que a todo momento a pessoa se mantém bêbado praticamente, todo o tempo, toda semana está ali bêbado, ainda que fora do ambiente de trabalho. É conduta vedada ao servidor público. Imagine que ele sempre chega até o trabalho certinho, faz a tarefa dele, mas sempre quando ele vai embora, se embriaga por aí, de manhã está certinho no trabalho. Será que isso é algo condenável pelo Código de Ética? Então, a embriaguez habitual, ainda que fora do ambiente de trabalho, é conduta vedada? Sim, tá certo. Tá certíssimo, tá bom? Olha o que diz o nosso Código de Ética. Das vedações ao servidor público. Aqui nós temos aqui no nosso inciso 15. É vedado ao servidor público. A linha N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Cuidado, que aqui o termo é claro, hein? Habitualmente. Então, o que é vedado ao servidor público é apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Essa palavra está corretíssima na questão. Voltando aqui para a questão, o item está certo. Porque dizia que a embriaguez habitual, ainda que fora do ambiente de trabalho, é conduta proibida ao servidor público. Certíssimo a questão de número 5. Vamos à de número 6, essa aqui do MEC, Ministério da Educação e Cultura, também do SESP, consoante no que diz respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, Decreto 1171 de 94, julgue o item. A advertência e a suspensão estão entre as penas aplicáveis pela Comissão de Ética ao servidor. E aí, pessoal? Não tem como errar. Só o fato, mesmo que você nunca tenha lido o Código de Ética, só de você já estar vindo assistindo essa aula, essa videoaula, aqui na Loja do Concurseiro, você já não erra mais, porque você já viu, já memorizou que a única pena aplicável é a pena de censura. Ele disse, a advertência e a suspensão estão entre as penas aplicáveis pelas comissões de ética ao servidor. Obviamente que isso está errado. Já vimos que a única pena... Também cuidado para na prova não errar. Ele fala assim, a comissão de ética não tem competência para aplicar nenhuma penalidade. Errado. Tem sim. É branda, é a censura. Mas tem. Mas não há advertência, não há suspensão. Tudo bem? Próxima questão. Questão de número 7, tá? Do próprio SESP, tá? Na sua fundação. No que se refere ao processo administrativo e às disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item subsequente. Considera-se servidor público para fins de comprometimento ético para essa finalidade, exclusivamente o indivíduo que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. A questão é o seguinte, o Código de Ética, ele é aplicável a todos os servidores públicos federais. A questão é que o Código de Ética ele diz assim,
entende-se por servidor público para fins de aplicação do Código de Ética o seguinte: não será que é o conceito de servidor público para efeitos de punição, para efeitos de aplicação do Código de Ética, se limita apenas àqueles servidores que têm efetivos, que prestam serviço de natureza permanente? Entendeu? Será que, por exemplo, o pessoal da segurança, da limpeza, que normalmente é terceirizado, será que não se aplica a ele? Será que não se aplica ao estagiário do próprio órgão público? Afinal de contas, ele não pratica um serviço, não presta um serviço de natureza permanente, é excepcional. Será que só se aplica se for remunerado? Será que não se aplica remunerado? Pessoal, esse item está errado. Ele está limitando demais e muito pelo contrário. Para fins de aplicabilidade do Código de Ética do Servidor Público Civil Federal, o conceito de servidor público é bem amplo. Ele abrange o estagiário, ele abrange os terceirizados, ele abrange serviços excepcionais, temporários, permanentes. Ele abrange, pessoal, é muito grande a abrangência dele. Veja o que diz aqui o nosso Código de Ética. Das comissões de ética. Aí nós temos aqui o nosso inciso 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público, entende-se por servidor público, 2 pontos. Todo aquele que por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então não é só permanente. Ainda que sem retribuição financeira. Então, mesmo que ele não ganhe nada, seja sem retribuição financeira, é aplicável. Desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Pessoal, percebam que é muito amplo. Para fins de apuração do comprometimento ético, se uma pessoa vai entregar um garrafão de água que foi comprado e ele vai entregar, ele está... mas o cara veio de bermuda, o Código de Ética diz que não pode. Se não pode para o servidor que trabalha lá, ele também não pode entregar um garrafão de água entrando de bermuda. Eles também estão aí sob esse raio de ação deste Código de Ética. Por que ele vai poder? Tá certo? Então presta atenção que para fins de apuração do comprometimento ético, tá? Ou seja, para fins de aplicação deste Código de Ética, entende-se por servidor público todo aquele que por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária e ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Então vamos pensar que, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, né? Os TREs, ele é considerado aí, né, federal, né, pessoal? Federal, órgão federal. Então será que... tem o Código de Ética deles lá também. Os TREs tem, cada um tem o seu Código de Ética. Mas como eles geralmente copiam, então naquele momento ali, por exemplo, em relação ao Código de Ética deles, não é um bom exemplo. Mas, por exemplo, a pessoa que vai ser o mesário, ele está fazendo um trabalho ali sem retribuição financeira, mas ele está, com certeza, dentro do campo de aplicação do Código de Ética. Então, voltando aqui para a questão, ele disse na questão que considera-se servidor público para fins de comprometimento exclusivamente o indivíduo que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente. Não é só permanente, é permanente, excepcional, temporário, ainda que sem retribuição financeira, a qualquer órgão do poder estatal ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse público. Então o item está errado, tá bom? Não tem o que errar aqui nesta questão. Vamos então passar para a questão de número 8 de 2015, também do próprio SESP, da FUP, tá?
de mesma coisa, no que se refere ao processo administrativo e às disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público, Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item subsequente, tá? Então eu estou indo aqui num ritmo ali praticamente sem fazer muita brincadeira, pessoal, porque não tem muito jeito. Você precisa ler o Código de Ética, ele é pequenino, e fazer muito exercício. Aí, se você não, aqui, você assistindo aqui a nossa aula na loja do concurseiro, fica muito mais fácil de você memorizar. Você vai lembrando da historinha, vai lembrando, com certeza, na sua prova você não vai errar nenhuma questão do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis Federais. Mais uma questão. Essa questão aqui caiu numa prova do CESP e ela não caiu direto do Código de Ética. Mesmo assim eu coloquei, porque se ela cair de novo, o CESP adora repetir, você não pode errar. Deixa que o concorrente entra com recurso. Mas você não pode errar. Mas isso aqui não está no Código de Ética. O certo é não cair. O certo é anular uma questão como essa, que fala sobre sindicância. Em nenhum momento o Código de Ética explica o que é sindicância. Sindicância constitui o meio sumário que se utiliza a administração para, sigilosa ou publicamente, coindiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público, que, se confirmadas, fornecerão elementos para abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade. Eu trabalhei muitos anos, poucos, 3 anos na aeronáutica. Fui para a IPCAR, depois como engenheiro na época, fui para o Centro de Lançamento de Foguete lá em Alcântara, no Maranhão, como tenente, tenente engenheiro. E lá o tenente, o cara novinho que chega, acaba sempre pegando a tal da boca pobre, E aconteceu um problema, desapareceu uma máquina, aconteceu um problema, sindicância. Vamos apurar. De vez em quando eu tinha que fazer uma sindicância. É uma espécie, pessoal, de inquérito, é uma espécie de... como se você fosse ali um delegado, que você tivesse que fazer uma investigação, ouvir as testemunhas, e no final você vai dar um parecer. Dependendo deste parecer, pode ser dada uma punição. Só que preste atenção, a sindicância ela pode ser feita dentro do contexto da comissão de ética. Só que dentro do contexto da comissão de ética, o máximo que ele pode aplicar é uma punição de censura. Mas se ele perceber nessa apuração que houve aí, na verdade, uma transgressão a uma proibição contida, por exemplo, na Lei 8.112, tá, no regime jurídico dos servidores federais, no caso nosso lá no Estatuto dos Militares, aí esse daí vai passar a ser um processo administrativo. Aí aquela sindicância, como solução dela, vai ser se transformar, seja aberto, por exemplo, lá um inquérito policial militar, no caso aqui um processo administrativo, que aí sim esse processo poderá trazer como punição uma advertência, uma suspensão, uma demissão, ou até mesmo ser encaminhado para as autoridades, tá? Caso tenha tido aí uma questão de crime, esse tipo de coisa, tá bom? Então, sindicância, tá perfeito esse conceito. Esse conceito aqui, pessoal, ele é do dicionário. Eu fui buscar aqui, aonde esta banca CESP tirou isso? Bem, pessoal, existe um livro chamado Dicionário de Direito Administrativo, tá? Do autor José Cretela Júnior, tá? Que ele tem este conceito idêntico, foi copiado de lá. Tá aqui, eu trouxe para vocês. O papel do professor é ir buscar. Aonde foi que tiraram isso? Foi deste Dicionário de Direito Administrativo. Não poderia cair isso na prova que só cobra o Código de Ética. Segundo definição doutrinária, sindicância seria o meio sumário de que se utiliza a administração pública no Brasil para sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anormais no serviço, anômalas no serviço público, as quais, se confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata abertura de processo administrativo contra o funcionário público responsável. Percebam que é o mesmo conceito que tem aqui na questão, foi copiada deste livro e o item está correto. Se cair na prova, tu já sabes o que é uma sindicância, marca certo e deixa o povo brigar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Só esta questão que eu coloquei
que não é direta do Código de Ética. Todas as outras são questões que são aplicação direta do Código de Ética. Vamos lá.